Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco com ótimas notícias, cara. Finalmente o Coutinho é jogador do Vasco e vai jogar com a camisa 10, hein? Hoje o Vasco anunciou oficialmente a renovação contratual com o jogador. Vamos falar dessa renovação, vamos falar também aqui da situação do Richarlison, cara. O Vasco tem um plano aí para tentar contratar o jogador. Será que vai dar certo? Vamos trazer essas informações aqui no canal. Será que finalmente o Vasco vai conseguir contratar o Richarlison, um sonho já de muitos anos aí do nosso time? Vamos falar também aqui de saídas e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco, falta um pouquinho para a gente chegar a 223 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar a gente a crescer a cada dia no nosso canal. Bom, pessoal, hoje finalmente o Vasco anunciou oficialmente a renovação contratual do Philippe Coutinho. O jogador rescindiu seu contrato com o Aston Villa, inclusive abriu mão de ganhar milhões do clube inglês para permanecer no Vasco e acertou essa renovação por mais uma temporada. O jogador chega em definitivo ao Vasco, ou melhor, fica em definitivo ao Vasco por mais um ano, um contrato de uma temporada aí do jogador com o Vasco. E, com certeza, dependendo do desempenho do jogador nessa temporada, ele certamente deverá ter o seu contrato renovado no meio do ano que vem por mais anos, né? Com certeza, o jogador tem um sonho de voltar à seleção brasileira e, quem sabe, até mesmo jogar a próxima Copa do Mundo. E, para isso, o Vasco está oferecendo a ele todas as condições possíveis, né, cara? Vai dar também a camisa 10 para ele, está confirmadíssimo que o Coutinho será o novo camisa 10. Informação que foi trazida inicialmente lá pelo Emerson Rocha. Anteriormente já tinha algumas lojas do Vasco dando alguns spoilers, né? Até vi no Instagram várias lojas postando fotos da camisa 10 com o nome do Coutinho. Ali já se imaginava que realmente ele iria permanecer no Vasco e iria ser o novo camisa 10. E isso foi confirmado hoje pelo Vasco com a renovação contratual do jogador. O jogador aí, com certeza, tem tudo para crescer na mão do Fernando Diniz. Já mostrou um bom futebol nos jogos anteriores, antes dessa pausa para o Mundial, principalmente no jogo contra o São Paulo, onde ele jogou muito bem, foi o craque da partida e certamente fez um dos seus melhores jogos, se não o melhor jogo com a camisa do Vasco. A gente espera um crescimento muito grande do Coutinho nessa temporada, para quem sabe ele consiga também realizar esse desejo de voltar à seleção brasileira. E ele voltando à seleção, quem vai ganhar com tudo isso é o Vasco. Para ele voltar para a seleção, ele tem que estar bem no Vasco, né? E se ele estiver jogando bem no Vasco, certamente ele pode ser observado aí pelo Ancelotti e nós vascaínos vamos estar rindo de orelha a orelha, né? Você aí, torcedor, o que você achou dessa renovação contratual do Coutinho, né? Um jogador que está crescendo, não estava jogando nada, essa é a verdade, desde a chegada do Fernando Diniz. Ele vem potencializando aí o Coutinho, o torcedor já tem uma grande esperança de que, enfim, o Coutinho voltou querendo demais, né? Agora a frase é diferente, né? O Coutinho ficou querendo demais. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre a renovação do jogador. Bom, e por falar em renovação, a renovação do goleiro Léo Jardim deverá ser anunciada em breve. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, a negociação está muito avançada e o jogador terá o seu contrato renovado por mais 4 anos aí e mais um ano de renovação automática, podendo ficar até 2029 e até mesmo, dependendo da renovação automática, até 2030 no Vasco. O Vasco teria se aproximado aí dos valores pedidos pelo staff e também pelo goleiro, e encaminhou bem essa renovação contratual e o goleiro deverá permanecer no Vasco aí por muitas temporadas. Deixe nos comentários também o que você acha da renovação contratual do Léo Jardim, que está a um passo de acontecer depois de uma grande novela. Desde o ano passado, o Vasco negociando com seus empresários a renovação contratual do atleta. O jogador teria sido oferecido ao Palmeiras e a outros clubes aí no futebol europeu. Porém, a permanência do jogador no Vasco está bem encaminhada e ele deverá continuar no nosso clube. O staff do jogador fez de tudo para ele sair do Vasco. Essa é a grande verdade. Ele vai continuar no clube e certamente aí uma boa notícia para nós vascaínos, que esperamos que o Léo Jardim seja um ídolo, conquiste títulos e ajude o Vasco aí nesses anos seguintes. Bom, mas nem tudo são permanências no Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que noticiou agora há pouco essa informação, o Vasco estuda já algumas propostas e negocia a saída do atacante Jean Davi. Já é uma novela antiga também a saída desse jogador, porém o Vasco não conseguiu se desfazer do atleta até agora. E as informações que chegam atualizadas é de que clubes do México, do Chile, demonstraram interesse na contratação do atacante e já abriram conversas com o Vasco. A tendência é que, se aparecer uma proposta interessante, o Vasco aceite na hora e libere o jogador. Não sabemos se o Vasco vai ter alguma proposta por empréstimo
ou talvez em definitivo. Acho que rescindir o contrato com o atleta, o Vasco não vai fazer isso, até porque pagou cerca de 10 milhões de reais para contratar esse atleta e rescindir esse contrato. O Vasco perderá tudo que investiu no Jean Davi, ou melhor, né, um investimento furado, né, porque não era para ter contratado esse jogador, um scout muito mal feito pela gestão do Pedrinho e os seus amigos que estão trabalhando dentro do Vasco, e por isso o Vasco tem essa bomba ainda no nosso elenco e não consegue se desfazer dela. E infelizmente o Vasco praticamente jogou dinheiro no lixo com a contratação do Jean Davi. Entrando já no assunto de jogadores que estão saindo do Vasco, outros jogadores também, se pintar a proposta, pode ser que o Vasco negocie, como o caso do Esforza, casos aí do Pumita Rodrigues, Jair, por aí vai. Outros nomes aí estão na lista de potenciais negociações do Vasco, jogadores que são negociáveis, não são jogadores aí que têm certezas absolutas dentro do Vasco. Esses caras, se aparecerem propostas, o Vasco certamente irá analisar para tentar, quem sabe, negociá-los nessa janela ainda, nessa janela de transferências que se abriu nessa semana. Essa janela vai até o início de setembro, quando irá começar a janela doméstica aqui no Brasil, né? No início de setembro ali, o Vasco poderá negociar e contratar jogadores que estão atuando apenas aqui no futebol brasileiro. Essa janela internacional, ela vai desse mês até o fim de agosto, para que o Vasco consiga contratar aí jogadores e reforçar o seu elenco e também se desfazer de alguns atletas, alguns jogadores que não vêm sendo utilizados. Bom, e por falar em reforços, cara, o Thiago Mendes, como todo mundo sabe, é o primeiro reforço contratado aí pela gestão Admar Lopes e também da era Diniz. O jogador deverá desembarcar em breve aí no Rio de Janeiro e ser novo reforço do Vasco. Já está tudo acertado, o Vasco acertou salários e acertou já a contratação do atleta. Ele chega de graça aos 33 anos, é novo jogador do Vasco. Só que tivemos uma outra informação envolvendo contratação. Segundo o canal Vasco, o Vasco estaria preparando um projeto ambicioso para contratar o atacante Richarlison. Não é a primeira vez que essa novela surge novamente no Vasco, né? Já por anos o Richarlison é especulado no Vasco devido aí ao seu carinho, seu amor pelo clube. Segundo as informações, a diretoria atual tem um sonho de contratar o Richarlison e isso poderia se tornar uma realidade. Segundo as informações do canal Vasco, o jogador já recebeu algumas propostas do Vasco. O Vasco tentou já o seu empréstimo, porém os ingleses do Tottenham não aceitaram liberar o atleta e agora a situação é diferente. O jogador está em baixa, não está vivendo um grande momento lá na Inglaterra e o Vasco tenta, quem sabe, novamente fechar essa contratação. O fato é de que o Vasco irá esbarrar muito nas negociações devido à parte salarial, já que o Vasco não tem grana para bancar salários de um jogador desse quilate, né? Um jogador que voltou recentemente à seleção brasileira. Há outras informações trazidas, inclusive hoje, pelo jornalista Jorge Nicola, de que o empresário do Richarlison teria confirmado que não existe absolutamente nenhuma chance dele reforçar o Vasco. Outras informações confirmam que o Vasco está disputando a contratação dele com o Flamengo, Fluminense e também o Palmeiras. Todos esses clubes estariam demonstrando interesse na contratação do Richarlison, segundo o mesmo canal Vasco. Apesar da desvantagem financeira, a relação do jogador com o Vasco pode ser um trunfo da diretoria, já que a diretoria quer usar o emocional do jogador para tentar convencê-lo a fechar com o nosso clube. Essa é uma negociação que eu, honestamente, não acredito que irá acontecer. Sinceramente, cara, não vou aqui mentir para o torcedor, falar que o Richarlison será jogador do Vasco, só estou trazendo a notícia de que existe uma possibilidade. Não é a notícia concreta, que foi confirmada pela diretoria, foi uma notícia apurada por essa fonte. E o que a gente sabe, de acordo com essas informações, é que o Vasco tem interesse em contratar o Richarlison para utilizar meio que a parte emocional para que o jogador, quem sabe, volte ao Brasil em um projeto muito ambicioso do Vasco. Já temos aí a continuação do Coutinho, o Vasco contratou o Thiago Mendes, tenta aí contratar outros jogadores para agregar e melhorar o elenco para essa temporada, e o Richarlison certamente seria um ótimo reforço. Só que até agora não temos nenhuma proposta oficial, nada foi apresentado ainda ao jogador e tampouco ao Tottenham, que é o clube que detém os seus direitos e, logicamente, não vai se desfazer do jogador tão fácil assim, né? Um jogador que, por mais seja reserva no Tottenham, é um atleta que está voltando à seleção brasileira, é um jogador caro, o Vasco não tem grana para bancar talvez 2, 3 milhões de salário para o Richarlison, que eu acredito que é nessa casa que ele irá pedir para os clubes aqui no Brasil, se ele tiver interesse em voltar a atuar aqui no Brasil nessa temporada. Na minha opinião, acho que é um sonho muito distante, a menos que apareça um investidor muito pesado na SAF do Vasco, quem sabe o angolano, né? Estão se falando aí de um angolano interessado na SAF do Vasco, do Santos e do Corinthians, quem sabe, né? Se esse angolano bilionário comprar a SAF do Vasco, pode ser, quem sabe, o Richarlison tenha alguma oportunidade de vestir a nossa camisa, algo que seria extraordinário, tanto para o Vasco e também, claro, para a própria carreira do jogador, que eu tenho certeza absoluta que ele iria receber um carinho absurdo do torcedor e poderia, sim, dar a volta por cima, vestindo a camisa do Vasco e chegar à seleção brasileira novamente na próxima Copa.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.